lá e mudamos de novo. Outro apartamento. Oh, meu Deus. Isso aqui do meu lado vocês podem ver, tem as minhas caixas. A gente já fez tudo esse apartamento, então você vai lá no canal aqui, ou lá nos cards, se eu esquecer de botar nos cards, você vai lá, entra dentro do canal e caça o vídeo. Mas já tem tudo esse apartamento, sim, ele tá vazio, ele não tem móveis ainda, nós estamos, minha mudança chegou, tipo, ontem. Minha mudança que veio do Rio, provavelmente deve ter vídeo já, não sei se eu já postei esse vídeo da mudança chegando. Como você pode ver, não tem nada, tô sentada no chão, mas vamos lá. Eu quero explicar pra vocês como foi todo esse processo de alugar esse apartamento que levou um mês pra gente alugar esse apartamento. Nossa, deixa eu ver se é grande. Nós fomos recomendados a usar uma agência, um site específico, que é o apts.jp, apats.japan. Ele é uma agência, tipo uma imobiliária, talvez, não sei, uma corretora de imóveis, alguma coisa nesse sentido. São agentes que ajudam você a alugar o apartamento. Então eles caçam pra você fala, como você manda um e-mailzinho pra eles falando, eu quero um apartamento de 2 quartos, de tantos metros quadrados, que possa ter animais e que seja nessa e nessa região. E aí ele vai lá e vai caçar pra você algumas opções, vai te levar pra mostrar esses apartamentos. Essa é a primeira etapa. Existem alguns outros sites que são amigáveis para estrangeiros, que esse é um deles, que foi o que a gente usou. A taxa da agência é um pouco cara, mas eu já vou chegar lá nessas taxas. E também tem o Guiding Pot, que eu já ouvi falar que teve gente que alugou apartamento por lá. Tem alguns outros sites? Tem. Se você souber, bota aqui nos comentários pra mim, por favor, porque eu não conheço nenhum. Antes da gente se mudar, antes da gente vir pra cá, a gente não sabia que a gente ia ter que usar essa agência específica, porque foi o trabalho do Diogo que sugeriu, porque ele tinha desconto por causa da empresa que ele trabalha. Então foi super bom, assim, eles super auxiliaram a gente em várias coisas, mas a gente já tava olhando em outros sites também. Eu sei que existem outros sites, talvez quando a gente sair desse daqui, que a gente sim, talvez saia, não sei, vamos ver aí, mas por enquanto estamos nesse aqui. A gente usa outros sites e aí eu faço um novo vídeo. Mas vou explicar como foi pra esse apartamento aqui específico todo o processo. Pode ser que ele seja diferente, pode ser que esse processo mude de acordo com a agência que você utilize, pode ser que mude de acordo com o site que você utilize, enfim, vários jeitos. Então vamos lá. Se você quiser alugar um apartamento aqui no Japão, a primeira coisa que você tem que saber é a nomenclatura do layout do apartamento. Ele tem... Geralmente o layout ele vai vir ou tem o layout 1R, que é One Room, e tem o 1LDK, 1LDK ou 2LDK, 3LDK, ou essa pode ser 2DK, 3DK, mas as letras que são utilizadas é LDK e o R. O R é o One Room, que é um espaço inteiro, é tipo um conjugadão, geralmente. Geralmente sim, E o L, o D e o K eu já vou explicar o que é. O L é de Living Room, que é sala. O D é de Diner, que é onde vai ficar a mesa da cozinha. É tipo como se fosse um espaço separado pra área de jantar, sala de jantar, isso. E K de Kitchen. E o número é a quantidade de quartos. Esse aqui que nós estamos é 1LK? 1LK? Acho que é, porque tem 2 quartos, tem um quarto, uma sala e a cozinha. Eu acho que ele não tem o diner. Eu acho. Não sei que eles acham que um pedaço aqui seja diner, mas enfim. Eu não sei exatamente a nomenclatura do nosso, mas enfim, são essas que existem. E nem você tem que escolher, ver se você quer com uma living room, se não quer, enfim, porque tem vários jeitos de vir. Eu já vou adiantando que japonês não sabe fazer planta baixa. As plantas dos apartamentos, pelo menos dos apartamentos para alugar, são sempre muito... Você não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Você não sabe o que é janela, o que é porta, para onde abrem as coisas. É muito confuso. É muito confuso as plantas dos apartamentos. Tem porta que é de correr que ele diz que abre assim, enfim. E aí começa a parte chata, que são todas as taxas e dinheiros que você tem que investir. Geralmente, o valor que você dá é equivalente a mais ou menos 4, 5 vezes o valor do aluguel que você tem que dar logo que você entra, que eles chamam de moving cost, que é o dinheiro que você tem que dar para poder morar. Geralmente você pega o valor do apartamento que você quer e você tem que ter mais ou menos 4 ou 5 vezes esse valor, no mínimo. É bastante dinheiro. Você pode encontrar apartamentos com menos taxa, com mais taxa, enfim, tem que dar uma pesquisada, mas é mais ou menos isso. Esse daqui foi mais ou menos uns 3 vezes, 4 vezes. Foi um pouquinho menos porque a nossa taxa da agência foi um pouquinho menor. Então eu vou falar todos os tipos de taxa que existem, não que
todos os apartamentos peçam essas taxas. Tem gente que pede umas coisas, tem gente que pede outra, tem gente que pede tudo, tem gente que não pede nada. Então vamos lá. Tem o Key Money. O Key Money é como se fosse um dinheiro que não... alguns desses dinheiros voltam pra você quando você sai do apartamento no prazo certo, e alguns desses não voltam. O Key Money é um que não volta. É um dinheiro que é mais ou menos quase o valor de um aluguel por mês, do mês do aluguel, que você dá pro proprietário só pra agradecer que ele deixou você morar lá, no apartamento dele. Tem alguns apartamentos que vão vencer em Key Money? Tem. A maioria vem, mas tem alguns que não tem. 2 é o depósito, que geralmente também é um valor de um aluguel. Aí tem o adiantamento no aluguel, que a pessoa pode pedir 1 ou 2 meses de adiantamento. Se ela quiser pedir 1, 2, 3 meses de adiantamento, ela pode pedir, mas aí depois dos meses você não paga. A gente pagou 2 meses de adiantamento nesse daqui, que a gente só vai pagar agora o aluguel em abril. A gente pagou adiantado 2 meses desse daqui. Então a gente só pagou, a gente agora tá em março, a gente pagou março, já pagou abril, vai só no final de abril que a gente vai pagar pra maio. Aí tem a garantia, né, como se fosse o fiador, o financiamento, enfim, o fiador como se fosse o dinheiro do fiador. Como a gente não tem fiador, a gente paga esse depósitozinho que é a garantia deles. Mas eu acho que essa daí volta também. O depósito talvez também volte. Enfim, o depósito, aí tem o adiantamento, você fica sem pagar, então em teoria ele volta. A garantia eu acho que volta e o depósito também volta depois. Aí tem o agency fee, ele vai variar de acordo com o apartamento e com a agência. Tem às vezes é até um valor maior do que o aluguel, como a gente tinha bastante desconto, a gente pagou uma agency fee bem pequenininha, que é o valor da agência. Você pode fazer sem agência e você vai tipo de porta em porta nas imobiliárias, batendo e vendo, tem apartamento aí pra alugar, tem apartamento aí pra alugar. Mas se eu fosse você, eu contrataria uma agência e iria num site confiável, enfim. É um dinheiro a mais, mas vale muito a pena, facilita muito sua vida. E tem o Fire Insurance, que é o seguro do seguro do apartamento, e a mudança de chave. Às vezes você paga a mudança de chave, às vezes você não paga. Esses dois são valores um pouquinho menor, não chega a ser um valor de um aluguel inteiro, é um valor um pouquinho menor. O que chega a ser um valor quase de um aluguel seria o Key Money, o depósito, aí tem o adiantamento do aluguel e a garantia. Por isso que eu falo que são de 4, e aí tem o agency fee. É por isso que eu falo que são de 4 a 5 vezes o valor do aluguel que você precisa ter para poder pagar, para você poder mudar. Mas isso é literalmente para qualquer apartamento, pelo menos em Tóquio, né, que foi onde a gente viu. Não sei se no resto do Japão também é assim, mas pelo menos em Tóquio é assim, sim. Coisas que você tem que eles pedem para você, né, você tem que se preocupar. A localização, as linhas de trem e metrô que você vai pegar, porque aqui tem muita linha de trem e metrô. Então você precisa saber, por exemplo, o Diogo precisa saber qual é na estação que ele sai para ir pro trabalho, qual é as linhas que passam naquela estação para ele poder procurar apartamento naquelas linhas. Tudo bem que a gente escolheu esse e não necessariamente ele tá na linha mais perto dele, ele tem que fazer uma baldeaçãozinha, mas nem todos os apartamentos aqui são pet friendly, que podem animais. Eu sei que no Brasil agora, é lei que você não pode mais proibir as pessoas de terem animaizinhos nos apartamentos dela. Praticamente todos os lugares que você morar no Brasil agora pode bicho. Não sei se vocês sabem disso, mas é uma coisa meio recente. Surgiu tem uns anos. Mas aqui não. Aqui eu não sei se é uma coisa do prédio ou do apartamento. Esse nosso aqui, ele não pode. É muito mais comum você achar uns que não podem do que os que podem. E tem alguns que eu já fiquei sabendo que tem limite de tamanho. Você pode ter pet, mas não pode ser um pet grande. Então você tem que pesquisar, eu quero um apartamento que possa pets gigantes. Então se você tem um cachorrão, ou se você quer ter um cachorrão, você tem que pesquisar apartamento, cachorrão. Tem a opção de mobiliado e não mobiliado, e eu reparei que quando você pede para a opção de mobiliado, geralmente o contrato é de menos tempo e tem taxas diferentes, tem menos taxa, por exemplo, não tem key money, porque o contrato por algum motivo fica um pouco diferente, porque os mobiliados são para as pessoas que vão ficar pouco tempo. Eles associam isso. Então a gente escolheu um não mobiliado, que a gente viu mobiliado e não mobiliado, mas a gente acabou ficando com não mobiliado. E essas são as coisas que você vai acabar procurando no apartamento. Como foi o nosso processo? Nós, primeiros, a agência, a PTS.jp, entrou em contato com a gente e pediu as nossas especificações. Nós falamos, nós queremos X, tanto tempo de distância da estação, tanto tempo de distância para o trabalho do Diogo. Também tem a opção de você escolher com ou sem tatame, nós escolhemos sem tatame,
escolham sem tatame, é uma coisa que eu aconselho, porque tatame líquido dá muito trabalho você cuidar de tatame, ele mancha, então se ele estraga, depois você tem que pagar um tatame novo pro proprietário. Aqui, se a gente fizer qualquer arranhãozinho na parede, depois que a gente sair, a gente tem que pagar. E é tipo assim, se a gente fez um arranhão nessa parede, assim, no meio, a gente vai ter que pagar, tipo, por um pedação, assim, porque ele vai ter que trocar todo o papel de parede ali, vai fazer um buraco e aí a gente tem que pagar. Então tem que tomar muito cuidado com as coisas aqui. Não pode pendurar nada na parede, não pode furar a parede, não pode fazer buraco, não pode colar nada que possa estragar. E aí depois que a gente procurou, entrou em contato com eles e eles foram, a gente foi lá, foi um dia inteiro, vimos milhares de apartamentos, milhares não, sei lá, 5, 6, 7, sei lá quantos apartamentos a gente viu num dia. Aí o rapaz que tava ajudando a gente, agenciando a gente, faz agência, perguntou quais. Eu quero que você me diga 3 que vocês mais gostaram, né, em ordem, que aí eu vou mandar a papelada de vocês pra esses 3. Aí ele pediu todas as papeladas que a gente precisa, que são papeladas daqui, né? A gente mandou pra ele, pediu umas coisas do trabalho do Diogo, enfim, nosso cartão de residência, várias coisas. A gente mandou pra ele e ele mandou pra 3 apartamentos. Eram 2 mobiliados e esse daqui que era não mobiliado. Esse aqui tava em 3º lugar, por sinal. Mas aí depois a gente falou, nossa, depois olhando aqui, andando em volta, foi muito bom ter sido esse aqui. E aí ele mandou pra 3 e o 2 já, no dia que ele mandou, já não estavam mais disponíveis, então os mobiliados, eles falou que alugam realmente muito rápido quando estão num preço bom. E esse daqui a gente conseguiu. Demorou mais ou menos o quê? Do dia que a gente viu, a gente levou uns 3, 4 dias pra mandar todas as papeladas que ele pediu pra ele. Levou uma semana, assim, pra gente conseguir tudo de papel todos os documentos que ele pediu. E levou mais ou menos umas 2 semanas pra esse daqui ter o ok. Então foram 3 semanas do dia que a gente viu até a gente ter o ok, temos um apartamento. Depois, na outra semana, mais uma semana pra gente assinar o contrato. E aí, uns dias depois a gente veio. Foi isso, Uma coisa que eu não sabia, o contrato é desse tamanho e é todo em japonês. Então, por isso que é sempre bom você ter uma pessoa pra te auxiliar, uma agência boa, que ele vai ler o contrato pra você, vai te explicar tudo. Foi muito bom que a gente tinha esse rapaz nos ajudando, que a gente tinha essa agência, porque o contrato era desse tamanho, o Diogo teve que assinar, como tá no nome dele, né, porque é do trabalho, o Diogo teve que assinar o nome dele umas 10 vezes em 10 papéis diferentes. E não é tipo cópia, é tipo outra coisa. E a gente ficou quase 1 hora lá lendo o contrato e assinando coisa, e revendo coisa, e fazendo pergunta, muita coisa. Sim. Mas deu tudo certo, a gente também teve que confiar no que o cara tava traduzindo pra gente, porque eu não fazia ideia. Algumas coisas eu consegui entender, assim, mais ou menos, olhando, mas é uma coisa muito, 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 muito burocrática. E depois, no mesmo dia que a gente assinou nosso contrato, na mesma hora a gente assinou tudo, aí ele abriu o computador e já fez o seguro do apartamento já pra gente. E a gente teve que pagar esse seguro anual. E ele já escolheu, tinha várias opções de questão de seguro de terremoto, inundação, né? Aqui tem um monte de coisa. Então a gente fez um seguro lá, joinha. A gente assistiu um videozinho lá explicando sobre o seguro, foi bem divertido. Depois a gente se mudou. E foi isso. Nossa, bastante coisa. E é isso, esse foi todo o processo de mudança, de alugar apartamento pra esse daqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e